História. Amo aprender. Olá, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de história? Para isso, é necessário que você pegue o seu livro da disciplina, livro de história, e abra na página 31. Vamos lá? Pegou o livro? Então, vamos mergulhar na história. Aprender não quer demais. Na nossa aula de hoje, nós estudaremos o conteúdo O Homem e a Organização Política. Observe no seu livro de história, página 31, e vamos começar. O homem e a organização política? Sim, esse é o nosso conteúdo de hoje. Como falamos anteriormente na aula de geografia, cada município é administrado por um prefeito, o estado pelos governadores, o país pelo presidente, na esfera executiva, certo? Ou seja, o município tem um prefeito, a unidade federativa, o estado, possui um governador e a República Federativa possui um presidente. Vamos mergulhar um pouquinho mais nesse conteúdo. Observe essa imagem. Nós falamos que existe o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Na esfera do município, que é o finalzinho aí da nossa pirâmide, possui o quê? No legislativo, os vereadores, no executivo, os prefeitos, no judiciário, os juízes. Na esfera estadual, possui no legislativo os deputados, no executivo os governadores, no judiciário os tribunais estaduais. Na esfera federal, temos no legislativo os deputados federais e senadores, no executivo o presidente e no judiciário o Supremo Tribunal Federal. Mas na aula de hoje nós iremos observar o executivo. Combinado? Vamos observar na esfera executiva a questão do município. Poder executivo. No nosso município Salvador, possuímos como prefeito Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, popularmente conhecido como ACM. O vice-prefeito é Bruno Soares. Essa setinha significa que trabalham juntos, certo? Na unidade federativa, no estado Bahia, temos o governador Rui Costa e o vice-governador João Felipe de Souza Leão. No poder executivo, República Federativa, o país, na República Federativa do Brasil, certo? Nosso país, temos como presidente Jair Messias Bolsonaro, popularmente conhecido como Bolsonaro, e o vice-presidente Antônio Hamilton Martins Mourão. Gravou todas as informações? Vamos avançar. Brasil, nossa nação. A República Federativa do Brasil está dividida em 26 unidades federativas, ou seja, estados, e um Distrito Federal, a sede do governo, Brasília. Cada estado possui sua capital. Os estados brasileiros estão divididos em partes menores que são os municípios, ok? Vamos observar o mapa. Este mapa que nós iremos observar agora, ele está no seu livro na página de número 31. Pode conferir. Pronto. Observemos o mapa. No mapa da República Federativa do Brasil, o Brasil, há 26 estados mais o Distrito Federal. Cada unidade federativa, ou seja, cada estado, possui uma capital que é a sede do governo, certo? Do governo estadual. Então, é a sede do governo no estado. Veja a Bahia. Pronto, viu destacado aí? Ok. Pronto. Possui a sigla BA. Vamos observar bem a sigla? Pronto, ela possui a sigla BA. O nome do estado e sua sigla estão escritos com letras maiores e destacados. O BA pode observar que é escrito maiúsculo, não é o B com A minúsculo, é o B e o A maiúsculo, certo? Da sigla Bahia. Já o nome da capital, ele está escrito com letras menores e simples, para facilitar a diferenciação entre o nome do estado e a capital.
Vamos observar bem? Bahia, sigla entre parênteses B e A maiúsculo. E abaixo está escrito Salvador, que é a capital. Então, temos o estado Bahia, capital Salvador. Agora, eu quero que você observe no centro da nossa imagem. Observou bem? Focou na imagem? Pronto. Próximo à Bahia, no limite territorial, que é a linha branca que está dividindo um estado de outro estado, pronto. Próximo à Bahia temos aí Goiás. Observe aí, está com uma cor meio lilazinha. Um lilás caminhando para o roxo, pronto. Viu aí Goiás? Entre parênteses, sigla GO. Pronto, e abaixo escrito Goiânia. Mas abaixo de Goiás está escrito Goiânia, mas acima temos Brasília / DF. Conseguiu observar? Pronto. A Pro aumentou o zoom na imagem. No livro de vocês também tem. Pode observar aí, ó. Próximo de Bahia, Salvador, temos Tocantins e abaixo temos Goiás e um pouquinho no meio temos Brasília / DF. Certo? Brasília é a sede do governo federal, ok? É onde fica o Palácio do Planalto com o presidente, certo? A sede de todo o governo federal está em Brasília. Entendido? Pronto, a sede do executivo está lá em Brasília. Agora, vamos observar. Democracia. Atualmente, na República Federativa do Brasil, os governantes que irão administrar o país, os estados e os municípios, são escolhidos por meio de eleições, mas não foi sempre assim. Afinal, o Brasil possui mais de 500 anos. Vamos entender um pouco mais? Um pouco de história. Abra no seu livro na página de número 33. Pronto. Na página de número 33. Acompanhe a leitura. A Pro vai iniciar com a leitura do livro e vai complementar com algumas informações importantes que eu quero trazer para vocês hoje. Logo no início da nossa história, observe destacado em amarelo no seu livro, tá? Logo no início da nossa história, fomos governados por pessoas que representavam outros países. Os portugueses eram soberanos, pois descobriram nossa terra, mas também havia no Brasil holandeses, espanhóis, franceses e outras pessoas de nacionalidades diferentes. Sabemos que os portugueses chegaram aqui em 1500, certo? Só que depois deles foram chegando outras pessoas também, holandeses, espanhóis, franceses, pessoas de várias nacionalidades. O povo brasileiro não tinha o direito de escolher quem gostaria que governasse. Vivíamos sob regime monárquico, ou seja, nossos governantes eram reis e o governo passava de geração para geração da família real. Ainda que boa parte da família real estivesse em Portugal, eles enviavam governantes para aqui. E de lá de Portugal também enviam ordens para o Brasil, certo? Então, iniciamos o governo aqui no Brasil com a monarquia, onde haviam reis que governavam e ia passando de geração para geração dentro daquela mesma família de reis, conhecida como a família real. Onde tinha, lembra da princesa Isabel? Então, era bem assim. Pronto, tinha os reis, rainhas, princesas. Isso não é só em conto de fadas, isso é chamado de monarquia e existiu aqui no Brasil, onde haviam reis que governavam o nosso país. Com a proclamação da República, a família real foi destituída, ou seja, foi retirada do governo, e o chefe do Executivo Federal do país, o chefe do país, passou a ser escolhido entre a população, adotando o presidencialismo, que é semelhante ao que nós temos atualmente, um presidente que governa. Prudente de Moraes foi o primeiro eleito para o Executivo Federal, mas o voto, como nós temos hoje, por isso que eu falei que é parecido, mas o voto ainda não era direito de todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas, líderes religiosos, negros,
estavam impedidos de votar. O voto era feito em cédula de papel. Naquela época, só votava quem realmente tinha muito dinheiro. De 1889 a 1930, vivemos o período chamado de República Velha, que se dividiu entre a República da Espada, com os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes, e a República dos Coronéis, que ficou marcada pelo voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Nesse período, era comum práticas como amedrontar a pessoa. No caso, o coronel, certo, o dono de toda a fazenda, cheio do dinheiro, ameaçava as pessoas que poderiam votar, que não era todo mundo. Ameaçava as pessoas que poderiam votar, aquelas que eram conhecidas dele, e ele dizia que se a pessoa não votasse, ele iria fazer muitas maldades com aquela pessoa. E também havia situações de que ele prometia dinheiro, prometia bens para aquela pessoa para que votasse em quem ele quisesse, certo? Então, nesse período também, inventavam nomes, pessoas que nem existiam ali, inventavam, alguém ia, assinava e dizia que aquela pessoa votou em fulano de tal, que eles queriam. Pessoas que já estavam mortas, outras pessoas iam lá e assinavam dizendo que aquela pessoa tinha votado, a pessoa já estava morta. E pessoas que nem estavam lá no dia nem iam, mas também alguém ia e assinava. E dizia que aquela pessoa tinha votado. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o país passa por transformações. Destaca-se a criação do Tribunal Superior Eleitoral, que é a sede, certo, de toda a administração do período eleitoral. Além do Tribunal Superior Eleitoral, também foi criado o Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, cada estado possui o Tribunal Regional. O daqui de Salvador, salvo engano, fica no CAB, certo? O daqui do nosso município temos um representante, por assim dizer, lá no Centro Administrativo da Bahia. São as sedes da Justiça Eleitoral, além da instituição do voto feminino e do voto secreto. Assim, o processo eleitoral torna-se mais acessível, transparente e confiável. Contudo, apesar dos primeiros avanços nos primeiros anos de governo, a era Vargas ficou marcada pelo período chamado de Estado Novo, no qual as eleições foram suspensas, mas por um certo período, não foi definitivamente suspensa, certo? Em 1945, com o fim do Estado Novo, inicia-se a maior experiência democrática até então vivida pelo país. Lembra que foi mencionado que no período de Getúlio Vargas, as mulheres puderam votar? Começou a instituição do voto feminino? Pronto, mas não votavam para presidente nesse período ainda. As mulheres votavam, mas não para presidente. Tinha o voto dito secreto, mas não era tão secreto ainda. Mas com o fim do Estado Novo, certo? A partir de 1945, pela primeira vez as mulheres, que tinham direito ao voto garantido desde 1932, puderam votar para presidente. Houve um período em que os militares tomaram o governo do país. E ao contrário do que muita gente pensa, esse período de ditadura, tido como ditadura militar, não significou a ausência completa de eleições. Não quis dizer que nesse período não teve mais nenhuma eleição. Não teve mais eleição para presidente. Ficou um período de 20 anos aí sem ter eleição para presidente, o que obviamente complicava bastante, né? O mesmo governante durante muito tempo no poder não quer dizer que ele vai fazer coisa boa. Então, certo? Durante 20 anos de ditadura não ocorreu nenhuma eleição direta para presidente. Em 1984, o Movimento pela Liberdade Total de Votos, conhecido como Direta Já, tomou as ruas do país. Assim, foi implantada a nova Constituição, que implantou o voto facultativo para pessoas com 16 e 17 anos, ou seja, pessoas como ainda é hoje em dia. Pessoas com 16 e 17 anos não são obrigadas a votar, idosos com mais de 70 anos também não são obrigados a votar, e analfabetos também não são obrigados a votar. Eles podem votar, mas votam se quiserem, ok? Dessa forma, hoje, o voto no Brasil pode ser considerado universal. Todas as pessoas, a partir de 16 anos, podem votar. Até quem tiver com 100 e subindo, pode votar,
certo? Então, por isso que ele é tido como universal aqui no nosso país, independente de critérios de renda. Lembra que no começo só quem tinha muito dinheiro votava? Então, hoje, qualquer pessoa, independente da classe social, independente da aquisição econômica de ter muito ou pouco dinheiro, pode votar. Independente da raça ou da religião. Qualquer pessoa que seja habitante do Brasil, que tenha cidadania brasileira, pode votar. O Brasil é um país democrático, ou seja, ele possui o governo do povo. A escolha de seus representantes é através do voto, através das eleições que os moradores do Brasil escolhem seus representantes. Escolhe seus prefeitos, seus governadores, seus deputados, seu presidente. No Brasil não temos mais a monarquia, não é mais rei e o filho do rei e o neto do rei que vão governar. Não, agora nós somos uma democracia, o povo, o habitante, o cidadão brasileiro que escolhe quem vai representá-lo. A partir de 16 anos, faz o título eleitoral e pode votar. Como nós vimos, o voto passou por uma longa trajetória no Brasil. Ainda que você não consiga lembrar o nome de todas as pessoas, a Pró preferiu trazer essa história para você, um pouquinho da história do voto no Brasil, porque é importante sabermos que não foi sempre como é. Já tivemos reis governando o Brasil, já teve um momento que somente quem tinha muito dinheiro governava o Brasil, teve um momento que somente homens que tinham dinheiro poderiam votar, pessoas que eram analfabetas não podiam votar, mulheres não podiam, mendigos, até soldados, mas que fosse aquele soldadinho que estava começando, não podia votar, indígenas não poderiam votar, líderes religiosos não poderiam votar, e o voto era feito numa cédula de papel. Hoje em dia, tudo isso é muito diferente. A partir de 16 anos, fazendo seu título eleitoral, pode votar. E a votação não é mais em cédula de papel. A votação atualmente no Brasil, muito diferente. É com urna eletrônica. Vamos ver essa evolução? Observe essa imagem aí que a Pró trouxe para vocês. Olhe toda, desde a parede lá no fundo, aquelas cadeirinhas lá no fundo, até cá na frente. Pronto, observe tudo. Observou? Agora eu quero que você cheque, ou seja, observe com mais ênfase, certo? Observe aí esses livros que a Pró destacou em vermelho. Pronto, você percebeu? Era exatamente aí que as pessoas iam e assinavam, cada um escrevia o seu nome, para dizer que foi lá votar. Por isso que havia essa situação de votar até por morto. A pessoa morreu, mas o nome estava lá constando. Nomes de pessoas que nem existiam. Pronto. Observe toda essa imagem. Vamos detalhar um pouco mais. Vocês estão vendo esses baús? Pronto. O baú de cima, o preto que tem o número 299, ele é de ferro. Já foi utilizado como uma urna, por assim dizer, de votação. O de baixo de madeira também já foi também utilizado. Observe aí, nós temos agora nessa nossa próxima imagem um saco de lona. Pronto, tem uma pessoa que está lá com a mãozinha ali segurando, né? Pois muito bem. Então, ele foi utilizado também para votar. Feito de lona, mas foi utilizado também para votar, certo? Então, vamos observar agora essa próxima imagem. Essa quarta imagem que a Pró colocou. Observe aí, se ninguém estiver segurando, como é que ele fica. Percebeu? Pronto, então. Vamos para a próxima imagem. Nessa próxima imagem, eu quero que você observe isso destacado em vermelho. Era justamente aí, nessa entrada, nesse orifício é um buraquinho, certo? Nesse orifício aí destacado, que esta cédula de papel era colocada. Pronto, então. Observe aí. Percebeu que tem um nome de vários candidatos e um número? Pronto, observe aí, ó. Inicialmente temos 13 Lula, 42 Marronzinho, 31 Zamir. Pronto, então, e por aí vai indo, até chegar lá embaixo onde temos um xizinho em Eudes Matar. Pronto. Observe. Percebeu aí destacado? Então, era dessa maneira que era feito o voto muito tempo atrás. A pessoa ia até lá,
anotava primeiro o nome no livro, depois destacava e fazia um xizinho em quem ela queria votar. Pronto, percebeu? Exatamente assim que acontecia antigamente. Com o passar do tempo, daquelas urnas em ferro, em madeira, em saco de lona, pronto. Com o passar desse período, foi evoluindo até que chegou neste primeiro modelo que nós temos aí de urna eletrônica. Era uma urna eletrônica que foi bastante interessante para as pessoas. Observe aí, nessa caixinha maior que parece um monitor de computador antigo, pronto, então, temos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. A pessoa vai, digita o número que quer, aperta confirma, que é o botãozinho verde, se estiver certo. Caso esteja errado, aperta o laranja que corrija. Caso a pessoa não queira votar em nenhum dos candidatos, ela vota em branco. Aperta aí onde tem o branco e vota. Certo? Pronto, então. Observe que a pessoa vai e faz todo esse trâmite. Era interessante? Era, mas ainda não era tão segura. Porque uma pessoa ainda poderia conseguir votar por outra dependendo de quem estivesse lá. Mas com o passar do tempo mudou para esse segundo modelo, que é o modelo com digital. Vamos entender? Pronto. Observe aí, a votação começou a ser com biometria. E o que quer dizer com biometria, Pro? Imagine o processo, a pessoa chega, apresenta o seu título eleitoral. Esse é o título eleitoral que nós temos atualmente. Nesse título eleitoral, tem escrito o nome da pessoa, tem a data de nascimento, tem a zona e a seção onde ela vai votar, certo? Observe um pouquinho aqui. A imagem está embaçada porque não podemos estar passando dados de outras pessoas. Então, observe aí. Tem a zona onde a pessoa vai votar. Vamos voltar para a nossa imagem. Então, tem a zona onde a pessoa vai votar. Tem a seção, tem a data de nascimento, tem o número de inscrição daquele título, tem todas as informações. Aí observe que tem uma pessoa segurando esse papel e olhando e tem um caderninho embaixo. Nesse caderninho embaixo tem o nome de todas as pessoas que irão votar naquela sala. Tem um colégio, certo? A pessoa vai até aquele colégio, observa qual é a zona, o local onde ela vai votar, a sala, e ali, naquela seção, que é a sala, ela vai e entra, apresenta e espera chegar a sua vez, obviamente, por ordem de chegada. Tem a filinha, ela vai lá, na vez dela, é chamado, apresenta o seu título, a pessoa confere no caderno para ver se o nome dela está ali, e se tiver ali é porque ela vai votar naquela sala. E depois de conferir, a pessoa, no caso o mesário, que é a pessoa que fica sentada ali atrás da mesa, ele vai, pega o dedo da pessoa e coloca para fazer a leitura biométrica, certo? Por isso que é mais seguro esse novo modelo de urna, porque tem a biometria. Vamos entender um pouquinho melhor o que é a biometria. Pegue sua mão direita, coloque como esse rapaz está com a mão dele. Pronto, observe o polegar para baixo, o dedo indicador, que é o segundo dedo, que está perto do polegar, que é o dedão. Pronto, pega o dedo indicador. Agora, vire ele para você. Observe que no seu dedo tem umas linhas bem fininhas da cor da sua pele, porque é feita com sua pele. Observou? Pronto, isso é chamado de digital. E é essa digital que é feita a leitura nesse terminal do mesário, que faz a leitura biométrica. E por isso que é considerado muito mais seguro, porque cada pessoa tem uma digital diferente. A minha não é igual à sua. Pronto, você tem a sua mãe, mas a da sua mãe é uma, a sua é outra. Entendido? Ninguém tem uma digital exatamente igual à da outra pessoa. Pode observar depois a sua e a da sua mãe para você ver a diferença. Vai ser uma experiência bem legal para vocês. Observem como é diferente a digital de uma pessoa para a outra. Certo? Então, o mesário vai, coloca o dedo, faz a leitura. Se a leitura estiver ok, a pessoa pode votar. As próximas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador serão feitas em 2020. Precisamente no dia 4 de outubro vai ser o primeiro turno e o segundo turno em 25 de outubro, das 8 às 17 horas, nos dois casos, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Os portões são abertos
8 horas e são fechados exatamente às 17 horas. Agora, o que acontece? Com essa situação de pandemia, vai ser confirmado ainda se vai manter essa data ou não. Caso não seja mantido, o Tribunal Eleitoral vai dizer qual será a próxima data para a eleição, certo? Vamos aguardar os próximos capítulos de toda essa situação de pandemia que estamos vivendo. Para presidente, governador, deputado estadual e federal e também para senador, será no ano de 2022. Ainda não existe um cronograma eleitoral, certo? Vai ser informado ainda se vai ser em 2022, de fato, porque está previsto para ser esse ano. Mas vamos aguardar para ver. E qual vai ser a data? Geralmente é no mês de outubro, mas vamos aguardar para confirmar, certo? Então, vamos recordar um pouco do que nós vimos nesta aula. Vamos recordar um pouquinho do que nós vimos. A palavra democracia significa governo do povo. Em uma nação democrática, o povo tem o poder e é ele quem escolhe o governo através do voto. Vimos também que o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. O nosso país está dividido em 26 unidades federativas e o Distrito Federal, que é Brasília, a sede do governo. Vimos também que a sede do governo brasileiro é Brasília e ela fica no Distrito Federal, como eu antecipei. Esses são os conteúdos mais importantes que nós vimos nesta nossa aula. Nós fizemos aqui, a Prof. fez nesse vídeo, uma síntese do assunto do nosso livro e ampliou um pouquinho para que você consiga aprender um pouco da história, da evolução da eleição, certo? Óbvio que você não precisa e não vai conseguir gravar tudo. Mas aprender um pouquinho da história é essencial para que a gente entenda que chegamos até aqui por uma razão. Na página 33 do seu livro tem uma perguntinha que está escrito assim, logo no início. Aí diz assim, qual é o nome do seu município? O nome do nosso município é qual? Você lembra? Salvador. Qual é a sua unidade federativa? Nós vimos que unidade federativa é o mesmo que estado. O estado em que nós vivemos e que está o município de Salvador, e Salvador é a capital do nosso estado, é Bahia. Certo? Então, a nossa unidade federativa é a Bahia. Combinado? Gravou? Pronto, faça essa anotaçãozinha no seu livro, ok? Estudamos nessa aula o homem e a organização política. Nós podemos ver nesta aula que que o voto passou por uma longa trajetória até chegar em como ele é hoje. Nós vimos que o Brasil é um país democrático, que ele possui um governo que é do povo e o povo é que escolhe os seus representantes. Vimos também que o nosso país ele é dividido em unidades federativas, que são estados, e a nossa República Federativa é o Brasil, certo? Nós recordamos um pouquinho também de como funciona a questão do poder executivo. Presidente, que está acima, depois vem os governadores e, por fim, vem os prefeitos, certo? Recordamos bastante nessa nossa aula. Então, agora você irá lá para o grupo observar qual é a nossa atividade da tarde, ok? Combinado? Dúvidas? Estou sempre à disposição. Beijos! E lembre que história ama aprender. Beijos, até a próxima aula.